Papai do Senhor, povo de Deus, daqui é o vosso irmão Helder Sebastião. Salutíssimo, hoje trago para vocês um tema importante para a igreja. O nosso tema é a batalha cósmica, ou seja, o combate espiritual. É importante aqui dizer que o que eu vou trazer aqui está escrito no livro de Efésios, no seu capítulo 6, começando versículos 11 a 15 até 18. Nós vimos aí que Paulo descreve uma estrutura, ou seja, uma hierarquia bem organizada e estruturada nas trevas. O que eu quero aqui dizer, em curtas palavras, é que o mundo espiritual trabalha de maneira organizada, porque cada hierarquia responde a um tipo de atividade aqui na Terra. Cada hierarquia do inferno tem uma tarefa específica no mundo das trevas. As hierarquias elevadas, que são os principados, as potestades do ar, são hierarquias que comandam na última esfera, que é o escalão mais alto, onde encontramos Belzebu, Satã, Baal, Asmodeus, entre outros espíritos que têm governado as regiões celestiais, as dimensões espirituais. Deus me havia revelado em um sonho. Eu via uma visão. És tu, principado do mar. És tu, principado do mar. Dentro da visão eu conseguia ver um demônio que tinha uma figura de esqueleto imponente e cobria quase o céu todo, aquele céu avermelhado, laranjado, tinha uma mistura de cores. Ele podia olhar fixamente para mim e Jesus estava lá de mim, me dizendo: olha para ele, vê bem os olhos dele. Eu conseguia notar uma profunda raiva e ao mesmo tempo ódio e vontade de me destruir. E aquele era senão o principado da morte. O principado da morte, ela reina sobre tudo no mundo. Todos aqueles que não estão em Cristo estão a correr perigos grandes de vida, porque o principado da morte tem os seus demônios ceifadores das almas que vêm coletar almas ou ceifar almas do mundo. Cada demônio é designado por uma pessoa, por uma alma. E a população demoníaca tem, na verdade, se infiltrado em várias esferas da sociedade. Ataque e influencia os homens a cometer pecados. E comanda as regiões das trevas, que semeia destruição, guerra, fome e morte por pestilência ou doenças incuráveis, ou mesmo aquelas que podem ser curadas a nível da nossa medicina convencional. Eu conseguia ver nas estrelas. Havia uma fumaça na atmosfera, vamos referir ao cosmos, né? Ao redor dos gases havia constelações. E nessas constelações Deus me mostrava e me dizia o seguinte: O príncipe das potestades do ar. O príncipe das potestades do ar. essas constelações onde residem as hierarquias satânicas que governam o mundo espiritual. E Deus mostrava-me para ter a compreensão e conseguir entender aquilo que o livro de Efésios fala no seu capítulo 6, no verso 11 até 15.
Paulo nos dá estrutura e hierarquia espiritual do inferno, ou seja, das trevas. Conseguimos ver que existem demônios de hierarquias mais altas, existem demônios de hierarquias mais baixas. O que eu quero te dizer aqui hoje não é propriamente me focar nessas entidades como tal, porque estaria a atribuir glória para eles. Mas o que eu quero te dizer, o que eu quero despertar aqui para a igreja, é saber a forma como eles têm atuado. Eles têm uma forma própria em que atuam. Nós fomos no livro de Daniel, quando Daniel Joshua, em 21 dias, na oração de 21 dias, nós vimos que Daniel ele faz uma petição a Deus e depois de 21 dias é atendido. E vimos então que Gabriel, que era o anjo que vinha dar a mensagem para Daniel, foi mantido preso, ou seja, foi detido nas regiões celestiais, nas regiões cósmicas, pelo principado da Pérsia. Eu quero te dizer que esse principado, ela reina nas regiões do mundo, reina em várias regiões, em várias partes, ou em diversas partes do mundo. E Deus me mostrava também, numa das visões, na guerra da Síria, eu conseguia ver um principado. Este principado parecia-se como aquelas criaturas, né? Que vimos nos filmes, dinossauro, que voava em pleno céu para exercer a sua influência sobre aquele país, porque aquele país sofreu uma terrível guerra civil em anos atrás. Graças a Deus a guerra terminou, mas deixou grandes rastros de destruição. E este principado é que se encarregou de influenciar aí a guerra naquele local. Hoje regiões inteiras que fazem parte daquela zona. E esses espíritos trazem consigo a guerra, a fome, a pestilência. Nós vimos também que no mesmo livro há os espíritos, as potestades do ar. Deus revelou-me numa outra visão, eu conseguia ver um dragão enorme. Mas um dragão enorme, enorme mesmo, enorme. Este dragão estava sobre a terra. E quando ele abriu as suas asas, como se parecia um querubim, né? Cheio de olhos em todas as partes das asas. E estes olhos animavam-se, como se estivessem vivas, até conseguiam emitir sons bizarros ou ruídos. E conseguia notar o dragão a olhar para a face da terra. Aquele dragão é a potestade do ar, que é o próprio Satanás, é a própria entidade espiritual, reina e governa o mundo espiritual, que é Satanás. E estas entidades, assim como Satanás, estão acima, né, do topo da pirâmide. Então, são entidades que estão acima de todas as entidades espirituais do inferno, né? E conseguia ver que ele exercia um controle, ou seja, uma pressão sobre a face da terra. Havia um controle. Deixa eu te dizer que o diabo ele está a controlar o mundo inteiro. Há milhões de almas que estão a ser monitoradas em cada segundo e a cada minuto e a cada hora neste planeta. E todos aqueles que estão a ser monitorados estão a ser acompanhados e devidamente catalogados para posteriormente serem destruídos e serem feitos presos pelo mundo das trevas. E Deus mostrava-me também numa outra visão, eu conseguia ver satélites alocados no espaço. E estes satélites tinham como objetivo de captar informações e rastrear cada posição, cada passo que as pessoas, principalmente os crentes, eram rastreados e vigiados
a todo momento, todo passo que é dado, eles vigiam todo passo que é dado pelos cristãos. Eles conseguem vigiar, monitorar cada movimento, cada palavra, cada gesto, cada sentimento, para servir de base para acusar-nos perante Deus. E é importante saber que o diabo, ele é um derrotado, mas ele é um ser inteligente e sabe perfeitamente aquilo que ele faz. A Bíblia nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu quero te dizer que enquanto você permanecer fora da presença de Deus, jamais poderei ser protegido por Ele, porque Ele protege aqueles que estão debaixo das suas sombras. Ele protege aqueles que estão diante da sua presença, para serem, na verdade, guardados e poupados, destas artimanhas, dessas armas de destruição que Satanás tem usado. Porque ele está atacando a igreja, de tal maneira que quer derrubar a igreja. Mas a Bíblia diz, no livro de Mateus, Jesus dizia o seguinte a Pedro: Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer que as portas do inferno não têm poder, e nem sequer Satanás, o diabo Satanás, tem autoridade plena sobre a igreja. A igreja é você que está aí do outro lado. Você é a igreja, porque você é o templo do Espírito Santo. Porque aí onde reside o Espírito de Deus, aí neste lugar Deus habita. Por isso é que nós somos o templo do Espírito Santo. Esta guerra espiritual, esta guerra cósmica teve o seu início no passado eterno, onde o diabo rebelou-se. Fomos no livro de Isaías, seu capítulo 14, e no livro de Ezequiel, onde fala sobre o querubim ungido, que é Satanás, a estrela da manhã, que habitava no meio de pedras preciosas, era revestido de pedras preciosas, mas por sua arrogância, orgulho e por si só, decidiu rebelar-se contra Deus, porque achava que já não podia render glória a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, porque Ele é um Deus único e poderoso. Ele é um Deus que governa acima de qualquer nação, de qualquer rei. Por isso é que Deus não permitiu que o diabo usurpasse a sua posição e foi expulso, exilado do reino, e está cumprindo apenas um tempo para ser destruído, para ser castigado no lago do fogo. Satanás tem projetos, tem planos de destruição. A Bíblia diz que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. Ele tem 3 planos: matar, roubar e destruir. Os demônios ceifadores têm o plano de ceifar vidas. São os espíritos, são os hostes da maldade, que vêm somente para derramar sangue. Esses espíritos andam apenas em legiões, são comandados por principados, e são guiados pelas instruções das trevas. Eles vêm apenas para matar e ceifar a vida das pessoas. E nós temos também, nesta mesma hierarquia, o príncipe da treva. O príncipe da treva são aqueles espíritos que têm um domínio, não um domínio de uma região ou de uma nação, mas têm um domínio de uma cidade. A cidade de Nova York, a cidade de Paris, Londres, as cidades assim grandes, movimentadas, são onde esses espíritos dominam para influenciar a cultura, a economia, a política, influenciar de forma negativa a humanidade. Esses espíritos têm um controle sobre muitas coisas. Eles agem de várias maneiras para dominar e exercer influência sobre as cidades, sobre as pessoas, porque nós vimos aquelas cidades onde há muito índice de criminalidade, onde há uma taxa elevada de aborto,
de prostituição, de violência, de uma série de coisas desagradáveis que chocam até a sociedade. Ali esses espíritos dominam, mas estão acima das hostes da maldade, porque quem faz o trabalho, ou seja, quem executa os planos das trevas, são as hostes da maldade. Estas hostes da maldade é que executam, né? É que são os executores dos planos traçados por Satanás, através dos príncipes, né? E os príncipes baixam orientação às hostes da maldade. Alguns agentes de Satanás, que são os feiticeiros satanistas, enfim, essas pessoas têm como função de dar acesso à legalidade espiritual e manipular as forças de destruírem ou cumprirem um propósito, um plano concebido pelas trevas. São apenas marionetas usadas com a finalidade de afligir, de destruir a humanidade, destruir as pessoas próximas. Podem até manipular, podem até pensar que manipulam, mas na verdade são eles que estão a ser manipulados. O diabo não quer manipulado. Ele é que manipula as pessoas. Então é importante perceber que essas forças atuam de várias maneiras. Dentro dessas castas de demônio vimos também os espíritos familiares, os espíritos guias, enfim, os espíritos de destruição de lares, enfim. Esses espíritos têm como propósito de destruir o lar das pessoas. Tanto o casamento, tanto os filhos, enfim, os pais. Tem essa forma de destruir as pessoas, procuram intrometer-se na esfera familiar, né, ou no lar para destruir, procuram pontos de contatos ou pontos fracos para destruir as pessoas. Por isso é que é importante orar pela família. A Bíblia diz que o diabo, ele persegue aqueles que guardam o mandamento Cristo, e aqueles são testemunhos do Cordeiro, porque nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo desemboca uma energia potente, um poder extraordinário, capaz de destruir as trevas. Então o sangue de Cristo é o poder que Ele nos concedeu para conseguir lutar e destruir essas forças da maldade. É importante perceber que a guerra espiritual, ela não é feita em carne nem em sangue. Nós não lutamos contra o sangue nem contra a carne, mas lutamos contra os principados, contra as potestades do ar. Lutamos contra esses espíritos da maldade neste mundo, nas regiões celestiais, que são essas forças tenebrosas que influenciam os homens a cometerem várias coisas más. Podem ser tidas como crime, que constituem desaprovação social também muitas das vezes. Quando vimos aqueles crimes bárbaros, o pai mata o filho, corteja o filho, isso não é normal. A mãe come o bebê, come a estripa do bebê. Isso são, na verdade, as influências malignas que Satanás tem trazido sobre a terra, e ele usa muitas das vezes a arma que ele tem usado nesses últimos dias, é a feitiçaria. A feitiçaria, ela está presente na tradição africana, está presente até nas famílias. Deixa eu lhe dizer uma coisa, que a feitiçaria, ela muitas das vezes apresenta sob forma de tradição. Cuidado com as tradições. As tradições, os costumes humanos têm sido inspirados por entidades espirituais. Essas entidades, elas já são espíritos caídos, são demônios, são anjos caídos. E quando caíram, vieram para a terra para tomar mulheres e procriarem ou multiplicarem a população demoníaca sobre a face da terra e corromper o sangue humano para que Cristo não nascesse. Nos remete ao livro de Gênesis, no seu capítulo 3, no versículo 15, que fala sobre a semente da serpente e a semente da mulher. É importante dizer que Satanás teve esse plano para atrasar a vinda de Cristo na terra. Mas quando Deus escolheu o povo de Israel, Deus usou Israel como uma ferramenta de destruição para destruir
essas nações ímpias, estes homens valorosos que eram gigantes de altura, eram uma raça híbrida, eram demônios e eram seres humanos. Então havia muita maldade. Por isso é que Deus depois fez vir, abriu as comportas do abismo, fez vir sobre a terra águas de dilúvio que inundaram o mundo inteiro, e onde salvaram-se apenas 8 almas, Noé e a sua família. A arca representa a aliança que temos com Cristo. Quando permanecermos na aliança de Cristo, ainda que essas aflições, ainda que essa destruição que Satanás procura causar e infligir na igreja, direcionar contra nós, não surtirá nenhum efeito, porque nós estamos revestidos do poder do Deus Altíssimo e temos armas espirituais para combater e contra-atacar, lançar uma contra-ofensiva contra o mundo das trevas. Revestidos de toda a armadura para que vocês sejam firmes diante a arma, que é a palavra de Deus, que é representada no mesmo livro de Efésios como a espada do Espírito. Temos o escudo da fé. Nós precisamos ter fé em meio às batalhas espirituais, permanecer firmes e continuamente em oração e em súplica para que Deus manifesta o seu poder e nos dá livramento e termos a vitória, porque Ele já venceu na cruz. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E temos também aí o capacete da salvação. Nós precisamos entender que o capacete é a maneira de pensar em que o cristão deve refletir na sua vida, né? Essa reflexão ela incide sobre a maneira de Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo para entendermos aos planos, né, o mistério que Deus tem proposto por nós desde os séculos passados. E preciso entender que a mente do ser humano ela é um campo de batalha espiritual. Então você precisa ter o capacete da salvação para que Deus te proteja contra as fortalezas, para que Deus te proteja contra os baluartes espirituais, para neutralizar todo pensamento e toda influência maligna através da mente, porque a mente é o campo de batalha espiritual. E também temos as sandálias, né? Digamos assim, do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho, andar de terra em terra, de porta em porta, para anunciar a vinda de Cristo sobre a terra e propagar o ano aceitável ao Senhor. Porque o Evangelho é boa nova. O Evangelho é boa nova e deve ser pregado nos confins da terra, para que o mundo saiba que Cristo está voltando. E tanto termos armas espirituais, orarmos em língua, jejuarmos, entramos em oração de madrugada às 3 horas, porque é naquele horário em que abrem-se os portais espirituais, em que abre-se a dimensão espiritual para manifestar o poder das trevas. Peço obrigado, espero que vocês entenderam a mensagem e que Deus vos abençoe. Obrigado de coração, que Deus esteja convosco.